o business de educação, para mim, ele só sobrevive se de fato ele tiver uma visão de longo prazo. E para isso, você precisa ter uma fundação de cultura muito forte para que isso tenha longevidade. Existe uma diferença de velocidade entre a forma com que o aluno gosta e pretende aprender e aonde ele quer chegar. Existe um vale aí e comparado com a forma com que o professor vem evoluindo com o uso de tecnologia e com o entendimento dessa audiência dele. Eu fui executivo, enfim, quase que esses 30 anos aí, executivo de empresa grande e tal, e a gente sabe como é que é a vida corporativa, né, André? Você também foi lá presidente de empresa e tal, e a gente vive com a chibata nas costas, né? É entrega do resultado, enfim, na hora que você chega num certo nível da tua carreira, a diplomacia política cada vez é mais importante, né, dentro ali do ambiente para você ganhar o teu espaço e tal. E é um ambiente complexo, né, de atuação. Mas isso te dá bastante, obviamente, estrada para pensar na tua carreira. Muitas dessas histórias de propósito, elas acabaram, enfim, entrando num processo de quase que de destruição, honestamente. Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui um entrevistado muito especial, que é o Júlio De Angeli. Ele é administrador de empresas, trabalha e empreende no mercado de educação há 30 anos, foi sócio da Aferolab, montou operações, né, como a EF English Life no Brasil, presidente da WhatsApp e depois também diretor da Udemy aqui na América Latina. Foi VP de Inovação e Serviços Digitais na Afia Educacional, maior grupo de ensino médico do Brasil e a primeira de educação médica do mundo a ser listada na Nasdaq, né? Inclusive ele participou de todo esse processo de IPO aí. Hoje ele atua como conselheiro, em especial em conselhos como dos ex-alunos da GV também, do CMEAR, e também hoje ele é sócio executivo do grupo São Leopoldo Mandic, atuando aí como diretor de estratégia, e é uma instituição privada aí, né, de ensino número 1 em saúde no Brasil, no ranking do IGC do MEC. O Júlio também é investidor anjo, maratonista aí e triatleta, até porque tudo que ele já passou aí, acho que tem que se preparar. Bem, super prazer aí te receber, Júlio. Pô, prazer é meu, obrigado, é uma honra estar aqui com você, adoro o programa, já escuto, enfim, tô aqui à disposição para a gente bater esse papo hoje. Legal, meu. Antes de mais nada, eu queria fazer um agradecimento especial aí pro nosso amigo Boris Polohoff, que é o que fez essa introdução aí, um grande amigo em comum aí, que na verdade fez essa aproximação. Vamos lá, Júlio, eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória, né, de uma maneira mais sucinta, até porque como você já passou por tanta coisa, e principalmente essa sua paixão aí por educação, né, para gestão de talentos, e agora, por último, essa paixão nova de cultura organizacional, né, de governança e cultura organizacional. Eu acho que, enfim, eu tenho 30 anos na área de educação. É interessante que na carreira, né, a gente às vezes tem sempre uma chance de dar pegar uma curva diferente, né, nessas mudanças todas que acontecem. Mas a educação realmente é apaixonante, né? Você vender, trabalhar com educação, o resultado do teu trabalho é um negócio que é muito difícil de você dar preço, de você medir, né, aquilo que o nosso cliente, que é o aluno, né, você levar um aluno do ponto A para o ponto B através de uma metodologia, de uma experiência e tal, isso é um negócio que é muito difícil de precificar. Então a gente vê a satisfação e quanto é importante a educação para uma pessoa. Então isso é muito prazeroso do ponto de vista de trabalhar com educação, né? Eu acredito muito que a educação, ela, além de ser, obviamente, hoje, enfim, o negócio de você, do aprendizado contínuo ser muito importante para qualquer profissional, não adianta, a gente precisa o tempo todo estar aprendendo, então ler muito, fazer cursos, etc., já é uma necessidade, mas também é através da educação que a gente consegue acabar com a pobreza e a desigualdade social. Então, além de fazer o trabalho em organização privada, eu também faço trabalho em ONGs nesse sentido,
porque a gente sabe que através da educação a gente consegue quebrar as questões de desigualdade. Então, isso para mim é um prazer muito grande, trabalhar com educação. Então, essas curvas que eu falei, eu nunca consegui sair da trilha da educação, continuo até hoje, e me dá um prazer enorme, enfim, e acabei, enfim, conhecendo tantas empresas, né, multinacionais, empresas aqui do Brasil, listadas aqui, listando uma empresa fora. Então, eu tive uma oportunidade de conhecer organizações educacionais de diferentes formatos, diferentes características, e eu acho que, por isso que hoje, hoje junto, né, com o trabalho que eu estou fazendo na São Leopoldo, eu tenho olhado muito a questão de cultura organizacional e como é que a gente pode desenvolver, porque o business de educação, para mim, ele só sobrevive se de fato ele tiver uma visão de longo prazo, e para isso você precisa ter uma fundação de cultura muito forte para que isso tenha longevidade. Então, por isso que acho que é o papo, como que a gente vai falar bastante aqui sobre isso, acho que é por aí que a gente vai trocar ideia. Não, perfeito. Vamos entrar bastante na parte de cultura, mas eu vou entrar ainda um pouquinho antes do mercado de educação mesmo. Tá. Como você passou por tanta coisa, né, cara, assim, né, de empresas, né, que você falou, diversos perfis, né, cara, empresas mais segmentadas, outras não tanto, quer dizer, online, inovação, quer dizer... Eu queria que você fizesse um retrato nesses 30 anos aí dessa evolução do mercado de educação, assim, né, e assim, essa transformação para esse long learning, né, quer dizer, para onde que está indo esse aprendizado contínuo, e principalmente, assim, o impacto dessas novas tecnologias, quer dizer, né, o que a gente percebe é que, como é que isso está surgindo, né, como é que as universidades, as escolas, etc., podem estar adequadas a todo esse movimento que está acontecendo tecnológico e primeiro, se estão conseguindo acompanhar isso tudo? Legal. Essa pergunta é sensacional, André. Você vai achar interessante a forma que eu vou responder. Como é que eu encaro a tecnologia hoje no processo educacional? Para mim, a educação, como eu disse, é você pegar o seu aluno, sair do ponto A e levar ele para um ponto B. Eu quero aprender, enfim, quero estudar engenharia, quero me formar em engenharia, quero, enfim, aprender a programar, quero, sei lá, fazer um curso de gastronomia, o que quer que seja. Sempre a pessoa começa a estudar porque ela tem um objetivo, tem um desejo de ou usar essa técnica para fazer alguma coisa, ou é um direcionamento de carreira, ou é uma aprimoração daquilo que você já faz, etc., uma busca por atualização. Mas, essencialmente, a tecnologia, para mim, tanto o GIS com o quadro negro, ele para mim é igual ao Zoom. Porque é uma tecnologia, é uma forma. O que importa é aquilo que é o melhor para o aluno. Então, a gente nunca pode entender a tecnologia como sendo o fim, como sendo o grande revolucionador do processo educacional. Então, eu acho que mais importante do que a tecnologia é a gente saber atingir de fato os objetivos de aprendizagem do aluno e como fazer esse aluno chegar no objetivo dele. Esse é o grande desafio de qualquer instituição de ensino, escolas e etc. Então, para mim, independe, né? Eu vejo a tecnologia sempre como um meio. Ela está ali para ajudar o processo educacional, mas ela não é o fim. Não é porque você tem essa tecnologia que o aluno vai ser melhor. Os alunos têm perfis diferentes. Tem gente que gosta mais de fazer resumo, tem gente que gosta de assistir vídeo, tem gente que gosta de ler, tem gente que... Enfim, existem perfis diferentes. Fato é que, obviamente, existem diferentes gerações hoje que estão mais acostumadas. A gente sabe hoje que, enfim, as gerações novas estão mais acostumadas, já nasceram plugadas na internet, com o sistema operacional embutido na cabeça e tal. E estão mais dispostas e mais à vontade de usar a tecnologia, obviamente. Então, eu vejo dessa forma, né? Eu vejo a tecnologia como um meio. E a evolução da educação, ela tem que ser pautada por atingir esses objetivos. Assim, as melhores escolas vão ser as melhores escolas que estão conectadas com esse objetivo. Então, falando de mercado, que você me perguntou, hoje a gente tem para ensino superior, né, que é onde eu estou hoje, são cerca de 9 milhões de pessoas estudando numa faculdade hoje, fazendo um curso de ensino superior. Mas é um mercado endereçável muito maior que isso. Hoje você tem aí próximo talvez de 40 milhões de pessoas que pretendem ou têm interesse e tal, e fazer um curso de ensino superior.
mas não conseguem, né? E hoje tem uma mudança muito grande acontecendo no mercado, né? As instituições de ensino superior têm principalmente concentrado em empresas que são listadas, essas empresas têm que entregar resultado e muitas vezes deixam essa questão do objetivo maior um pouco de lado, né? Tem que pensar ali na entrega da margem do resultado, do EBITDA e tal, e isso dificulta. Agora, de fato, a tecnologia ela veio para ajudar, e isso é um impacto muito grande, né? Através da educação à distância, hoje a gente consegue colocar um curso de ensino superior para alguém lá no meio da Amazônia tendo acesso à internet. Pô, isso de fato é uma grande diferença e nesse sentido eu acho que a gente atingir mais gente no país, isso está acontecendo de fato, isso é muito bom. E tanto assim que o EAD, né, aqui no Brasil vem crescendo a taxas bastante altas e até do ponto de vista de qualidade, de resultado do aluno é melhor que o presencial. Isso já é provado. Então, enfim, a tecnologia vem para ajudar, principalmente para distribuir mais, para chegar em lugares que não chegavam antes. Eu vejo nesse sentido. Agora, mais uma vez, não é por conta da tecnologia que a gente vai formar melhores pessoas. A gente vai formar melhores pessoas se a gente souber o que o aluno quer, aonde ele quer chegar, principalmente no ensino superior, as instituições de ensino precisam entender qual é a realidade desse cara lá no mercado. A conexão com o mercado, fazer essa melhor conexão, porque estudar é um processo. Você começa e tal, né? Quando a gente entra numa faculdade, eu tenho um filho saindo da faculdade e uma filha que está entrando. E você vê a evolução deles, é um processo. Então, a faculdade que conecta melhor com o mercado, essa vai sobreviver. E entender lá a ponta, isso é um negócio que ainda não acontece tanto aqui no Brasil. Então eu vejo mais ou menos dessa forma o negócio da tecnologia aí na educação. Me acendeu algumas provocações aqui. Não, a primeira não é nem provocação, né? É que você estava contando, né? A educação de um ponto A para o ponto B, né? A gente podia até roubar aquele comercial, né? Aquela campanha do comercial da Varig em 1990, né? Que falava, né? A Varig é a melhor distância entre 2 pontos. Né? Olha aí. Poderia ser de uma empresa de educação, né? Poderia, sem dúvida, pô. Hoje Varig ou sei lá, qualquer uma empresa pode ser, né? Sempre o melhor conector, né? Vamos dizer assim, né? Te levo da melhor forma e faço você chegar lá melhor preparado. Muito bom. Agora, deixa eu entrar um pouquinho mais assim, de novo, eu vou começar essas provocações. Vamos lá. Essa parte da tecnologia, que é e-mail, isso com certeza, isso aí, né, que na verdade... Mas eu queria ir um pouquinho além, assim. Você acha que a parte digital, na educação, as pessoas têm perda de cognição versus o analógico? O analógico, teoricamente, ele tem um caminho, né? Se você for pegar um mapa hoje, né? Antigamente, na nossa época, 1990, 80, você ia pegar o mapa com o guia 4 rodas e você tinha que fazer na tua cabeça qual era todo aquele caminho, toda aquela coisa, e hoje você tem um botão que você aperta e ele te leva. Então, assim, existe uma perda do ponto de vista de cognição aí, de caminhos, né? De exercício. Eu queria que você entrasse nesse aspecto. Até que ponto a gente perde um pouco do benefício do analógico versus o digital pelo fato do digital ser o atalho, ser exatamente o caminho mais rápido e você perde o caminho. Eu não sei se eu vejo dessa forma, sabe, André? A questão da cognição, obviamente, aí eu acho que para mim, nesse sentido, né, e aí para mim, indiferente se é o analógico, se é o digital, né, na nossa época, eu e você, a gente estava falando aqui antes, né, da gente entrar aqui no estúdio, né, lembrando os nossos tempos lá de velha guarda, quando a internet ainda era discada. Eu acho que existe atalho, sem dúvida, hoje. Acredito também que existe uma dispersão, né, da atenção. Isso, para mim, é um problema maior. Então, o processo educacional, e eu acho que é dessa forma que eu quero te responder, a dificuldade hoje é você ter a atenção, você ter a atenção do aluno. O aluno, ele tem os vários devices, né? Quantas vezes agora na Olimpíada você não está trabalhando, de repente você está ali no seu computador aqui, mas está com o celular ligado lá no jogo do vôlei do Brasil e tal, enfim, então existe uma dispersão da atenção. E eu acho que esse é um problema, de fato, né? Por conta de
você ter tantos devices e formas de acesso, e, enfim, a gente nunca sabe, principalmente na educação à distância, quanto que o aluno está ali do outro lado da tela, prestando atenção e realmente acompanhando aquilo que o professor, enfim, no processo educacional está fazendo. Então, esse sim, para mim, é um grande problema. E eu vejo que depende muito, eu acho que da questão da cognição, né, nas metodologias que existem por aí. O grande diferencial de um bom professor hoje, ele saber levar esse aluno junto com ele. Pegar esse momento que ele está dentro da aula, você conseguir essa atenção do aluno para que ele possa, né, realmente avançar, hoje é muito difícil. Então, o que eu vejo é o seguinte, existe uma necessidade, né, dentro do processo cognitivo, né? Como é que a gente aprende mais? Qual é a melhor forma de você aprender hoje? A melhor forma de você aprender é você dando aula. A segunda melhor forma de você aprender é você aprender fazendo, né? A aula unidirecional, onde o professor fala e você escuta, a perda vamos dizer, de conteúdo e conhecimento, ela é muito grande. Falam em 80%. Você fica com 10, 15, 20% daquilo que você aprendeu. Então, para a gente aumentar essa absorção de conhecimento, processo cognitivo, é muito mais o como hoje o professor leva a aula, como que ele trabalha com o aluno, entendeu? Então, hoje você vê nas instituições de ensino cada vez mais a utilização dos trabalhos em grupo, casos práticos, as discussões, porque aí você põe os alunos para trabalhar, pegar enfim, o caso, né? Eu trabalho na medicina hoje, ou na odontologia. Pô, é só caso clínico. É dessa forma, né? Através de estudo de caso e prática. Então eu acho que é mais por aí, sabe? Para mim o problema maior é a dispersão. Eu acho que você compete hoje com muitas coisas, né? E principalmente aquele conhecimento, o TikTok, não sei o que, você tem aquela coisa do cara, né? Ele fica, obviamente, para mim isso daí é um troço que vicia, e isso é um problema, a gente sabe, tem se falado bastante, mas esse é o problema para mim. Perfeito. E na parte do corpo docente, você falou agora rapidamente, né, que ele que tem que levar o aluno da forma, mas ele está preparado, ele está inserido nessas novas tecnologias para saber essa condução, de saber a hora que tem que levar na parte analógica ou a parte digital, quer dizer, como é que está esse preparo, como o professor está se preparando para esses novos tempos? Eu acho que existe uma diferença de velocidade entre a forma com que o aluno gosta e pretende aprender e aonde ele quer chegar. Existe um vale aí e comparado com a forma com que o professor vem evoluindo com o uso de tecnologia e com o entendimento dessa audiência dele. Então, o que a gente viu, principalmente nesses últimos 4, 5 anos, foi uma evolução. Eu acho que a gente andou muito na forma por conta da pandemia, obviamente. Você imagina os 8, 9 milhões de alunos que existiam lá em 2020 no sistema educacional Brasil. Porra, numa semana você teve que colocar todo mundo online. Não tem como. Foi uma virada forçada. Eu tive professores que nunca tinham utilizado o WhatsApp em 2020. Então, cara, como é que eu vou fazer esse professor usar uma tecnologia nova? Abrir o Zoom, né? Tive que mandar câmera para o professor, para a casa dele, imagina, para o cara da aula. Então eu acho que houve um avanço nesse sentido do uso da tecnologia. E sabe qual é o problema? O professor vê muitas vezes a tecnologia como um risco daquilo que ele faz, né? Ele fala assim, pô, esse cara aí pode tirar o meu espaço. E eu acho que isso a gente andou muito nesse sentido. A percepção do professor. Eu estou falando de uma forma genérica aqui, obviamente, mas a gente avançou muito nesse sentido. Eles viram que não é um bicho de 7 cabeças, que, pô, não tem problema, a tecnologia é um aliado. Eu posso fazer melhor, posso performar melhor, posso usar um combinado, um híbrido, etc. Posso dar uma aula assíncrona e depois fazer uma cobrança online, fazer uma discussão sobre um caso e tal, depois vem para a sala de aula. Eu acho que isso evoluiu muito bem, André. Então foi um avanço nesse sentido, né? Eu acho que essa é a minha percepção, assim, acho que do ponto de vista. Mas, enfim, as diferenças, a evolução da tecnologia e essas novas gerações
a gente precisa ficar muito próximo delas, entender muito mais, né? Então, obviamente, você tem um professor, às vezes, que é um cara que ainda está no formato que ele sempre trabalhou há muitos anos, o problema maior é ele não conectar com a audiência, mais do que estar familiarizado com a tecnologia. Perfeito. Vou te falar até um pouco, você falou um pouco da pandemia, e foi uma pergunta que eu já fiz na época, né? Porque a gente já tem 4 anos, a gente pegou essa pergunta, a gente nasceu na pandemia, né? O Future Hacker, praticamente aí. Como é que fica a parte vamos supor agora, do ChatGPT no ambiente de EAD? Essa é a questão que tá sendo discutida bastante. Aí eu tenho uma visão, né, a forma com que a gente trata esse assunto, né, primeiro é assim, são poucas as instituições que estão caminhando de forma a querer entender isso da forma que tem que ser entendida, né, é muito novo, mais uma vez, a tecnologia andando muito rápido. Então, enfim, falando com meu filho, por exemplo, ele escreve textos hoje, ele corrige lá no ChatGPT, pede para refazer, ele já aprendeu a usar a ferramenta. Então, mais uma vez, né, você não tem escapatória, por exemplo. Como é que eu posso integrar isso no processo educacional da melhor forma? Né? Porque, hoje, o novo skill aí, né, a nova habilidade, né, que você precisa ter é você escrever um bom prompt no ChatGPT, né? O que é escrever um bom prompt? É fazer um pedido bem feito. E essa é uma habilidade nova que o mundo vai exigir agora com o negócio da tecnologia e da inteligência artificial. E, enfim, é uma evolução, né? Eles estão lançando agora o SearchGPT, né? Já está entrando aí, já vai entrar como um novo mecanismo de busca para isso. E, enfim, é bom pra caramba, funciona super bem. Então, eu acho que ainda está muito longe ainda, as pessoas estão, enfim, no mercado educacional ainda está tentando se entender como vai fazer isso, né? Mas tem muita utilização, né? Desde processos de avaliação, processo de criação de currículo, enfim, ferramentas de mentoria e tutoria que você pode fazer com a inteligência artificial. Então, por exemplo, eu posso pegar hoje toda a base de aulas de um professor meu, transcrever isso daí, colocar dentro de uma ferramenta de inteligência artificial, e, o meu aluno pode fazer uma pergunta ali e ter uma resposta adequada, e, é uma ferramenta para a instituição de ensino. Então, tudo é como você olha a tecnologia para ela se adaptar ao teu negócio. Mas eu acho que existe uma nova habilidade do profissional que está indo para o mercado que ele vai ter que saber utilizar isso aí da melhor forma, né? Porque, enfim, vem se falando que, empregos, né, que são empregos mais, vamos dizer assim, de operacionais, né, tarefas operacionais, vão morrer com isso daí. Tudo bem, mas vai surgir oportunidade para outras coisas. Então eu não vejo, né, eu vejo isso como positivo. E a gente não consegue correr na contramão desse negócio. O segredo é estudar, entender quem já está fazendo, grupos que se juntam e entendem como isso pode ser usado da melhor forma, porque o desafio vai ser igual para todo mundo. E é uma maratona, né? Essa aí não é corrida de 100 metros. É uma maratona, mas é aquela maratona que vai te exigir talvez um VO2 maior, sabe? Aquela coisa vai te exigir maior capacidade de oxigenar. Você vai ter que estar muito mais próximo da evolução para você saber como é que você vai poder aplicar isso da melhor forma, porque isso exige investimento, exige, enfim, acompanhamento, é um tempo que você vai ter que tirar do teu negócio para... Então, assim, como todas os outros mercados, né, a inteligência artificial vai funcionar para todo mundo, mas eu acho que é como você vai adaptar, como estar próximo, né? A gente está criando lá grupos de estudo nesse sentido. O que a gente pode utilizar? Como é que a gente pode? Vamos trazer isso para dentro de casa, vamos fazer o teste e tal. E começar. Traz o grupo de alunos, traz o grupo de professores. E é dessa forma que, né, a instituição ela tem que aprender também. Ela é um ser que aprende, né? E você tem que trazer os melhores inputs para que ela aprenda e aí você forme melhores pessoas. Concordo. Enquanto assim, numa faculdade você desafia os alunos ali, ela está sendo desafiada agora. Muito. Nossa, no setor educacional vai ser incrível, assim, né? São habilidades novas. Mais uma vez, aquilo que eu falei. O que o mercado vai esperar desse jovem
que vai entrar no mercado de trabalho, pô, que ele saiba usar, que ele venha com novas ideias para usar na empresa, né? É isso, eu acho que é por aí. Então a gente tem que formar pessoas que estejam, mais uma vez, adequadas com o mercado, com aquilo que vai ser a realidade dele lá na frente, né? Que é o que ele vai ter que encarar, não é assim, eu falo isso para meus filhos, se você fizer só as provas aí, estudar o que o professor te deu, você não vai conseguir achar um bom espaço no mercado de trabalho. Você tem que começar a ver o que está acontecendo lá na frente. Perfeito. Vamos dar um pulinho agora para a parte corporativa, né? Quer dizer, você, né, passou de novo, né, de processos aí de legais aí, né, de IPO, de grupos de educação, né, tudo. E aí agora você está trabalhando exatamente numa escola, numa instituição ali, né, focada, né, no setor odonto. Eu queria um lado mais corporativo. Como é que foi a sua entrada, né, num grupo, né? A gente já teve um papo antes, um grupo familiar, que você imprime tudo essa parte de inovação. Como é que esse grupo recebe esse tipo de inovação que vem, né, que vem para mudar, para chacoalhar mesmo? E como é que você consegue organizar isso e pensar, planejar essa instituição para daqui a 10, 20 anos? Eu acho, enfim, está sendo para mim assim um negócio de... Eu nunca trabalhei num grupo familiar aqui no Brasil, né? Eu sempre trabalhei em empresas listadas, trabalhei para um grupo familiar, que era uma empresa multinacional, que era a EF. Mas aqui especificamente, eu acho que tem sido a gente que é executivo, né? Eu fui executivo, enfim, quase que esses 30 anos aí, executivo de empresa grande e tal, e a gente sabe como é que é a vida corporativa, né, André? Você também foi lá presidente de empresa e tal, e a gente vive com a chibata nas costas, né? É entrega do resultado, enfim, na hora que você chega num certo nível da tua carreira, a diplomacia política cada vez é mais importante, né, dentro ali do ambiente, para você ganhar o teu espaço e tal, e é um ambiente complexo, né, de atuação. Mas isso te dá bastante, obviamente, estrada para pensar na tua carreira. Então eu cheguei, acho que no momento da carreira, quando eu conheci o Grupo São Leopoldo Mandic, enfim, já conheço já há alguns anos o fundador e tal, mas o que é legal, né? O que eu tô achando mais bacana? Na educação, que é o setor que eu tô, as instituições que vão perdurar, além de terem esse olho em como você, na tua metodologia, como levar e preparar o aluno melhor para o mercado, para a próxima etapa da vida dele, as instituições que vão ter longevidade são aquelas que de fato pensam em qualidade educacional, de verdade, né? E o que é qualidade educacional, né? É a qualidade do teu corpo acadêmico, como eles estão preparados, a infraestrutura que você dá para o seu aluno, pesquisa e ciência de verdade, né? Enfim, é a capacidade de você medir a satisfação do teu aluno e como que ele está chegando e acompanhar depois a carreira dele. E mais importante também, como é que essas instituições veem o futuro de quem está fazendo a história dessas empresas, né? Então, a gente criou lá um modelo. Quando eu, enfim, comecei a trabalhar com eles, foi há 2 anos atrás, eu falei assim, olha, eles me procuraram, enfim, um desafio grande, uma empresa que hoje são 4 faculdades de medicina e a maior pós-graduação de odonto, focada na saúde. É um negócio, enfim, aí, grande, próximo de 500 milhões de faturamento, mas com uma gestão muito familiar, né, quando eu cheguei lá. Gestão de caixa mesmo. Quanto que entra esse mês, quanto que sai. E ele faz a gestão dessa forma. Vamos gastar o que entra no mês, né? Exato, quanto, né, fazendo, quanto sobrou no mês, né? Exato, quanto sobrou no mês, né? Aquela coisa que é muito comum no país, né? E aí eles tinham um desafio porque, enfim, ali tem um desafio tanto da gestão quanto também no processo de sucessão que está acontecendo lá. É uma família, um grupo, enfim, um casal, que são os donos, e tem um filho que está no negócio, tem 24 anos, enfim, e está fazendo um trabalho sensacional lá. Mas eles me procuraram e falaram assim, pô, a gente precisa precisamos corporativizar a empresa. Esse é o termo que eles usaram. Precisamos ir para um lado
né, de pensar um pouco mais de forma organizada o que a gente está fazendo aqui. Então foi isso, e foi muito legal que a gente vem implementando gestão, orçamento, planejamento estratégico, fazendo coisas que tem nas organizações e ao mesmo tempo adicionando valor, preparando o time que está lá para esse futuro. Mas o que essa empresa tem de diferente, que eu acho que é importante, falando lá, voltando à questão da longevidade. Eles têm um propósito muito claro, de verdade, de longo prazo, né, de perdurar essa empresa. E eu acho hoje, André, que, enfim, a gente implementou lá uma metodologia que eu aprendi, inclusive, com um professor meu lá do IBGC, que me ensinou um caminho aí, através de um livro de um cara chamado Bob Chapman. Mas a gente instituiu lá uma metodologia focada nos 3 P's, que o primeiro é propósito, depois a pessoas e depois a performance, né? Essas 3 coisas, elas são fundamentais para esse negócio para frente. Mas o propósito, a sua missão, os seus valores, aquilo que você tem ali, que é a fundação do teu negócio, elas têm que ser muito bem. A gente escreveu isso nesse processo no ano passado, a gente divulgou isso, e a gente fez um processo saindo das próprias pessoas. Então eu conduzi ali workshops, fizemos perguntas, eu fiz um podcast ali que entrevistei mais de 40 pessoas sobre o que é a cultura da empresa. E isso talvez seja a pedra fundamental de qualquer organização hoje. Só que a cultura e aquilo que você prega, você tem que fazer, você tem que viver isso da melhor forma. Você como fundador, você executivo, você funcionário e tal, e preservar isso. Então é o que a gente chama do walk the talk, né? Então eu acho que hoje tem muitas empresas que têm sua missão, visão, valores escritos, mas você não vê acontecer no dia a dia. E isso para mim é uma falha na fundação. E quando você tem uma falha na fundação, fatalmente você vai ter um problema no médio e longo prazo, né? Então, essa fundação a gente precisa trazer. Então, depois desse propósito muito claro, desses valores e tal, e a gente vivenciar, e isso eu fiz questão de trazer da família, sabe? O que eles valorizam, o que é importante. Então, por exemplo, lá, um dos valores mais importantes é o acolhimento. As pessoas são muito bem acolhidas. Isso tem a ver com o quê? Com o nosso negócio, né, educacional. Você vem estudar aqui, a gente te acolhe. Nós temos famílias ali que investem fortunas para você. Um estudante de medicina paga R$1 milhão para fazer um curso de medicina ao longo desses 6 anos. É muito dinheiro. Então é um projeto de vida, um projeto de uma família e tal. A gente precisa acolher. E isso é muito forte lá dentro. E você vê isso no dia a dia da empresa. Então, vamos escrever isso, vamos ter como um valor e vamos criar um mapa de competências para contratar pessoas que venham com esses valores, que também partilham isso. Então, quando isso, né? Então, mais uma vez, a questão do propósito, depois as pessoas, que é quem constrói essa história, e a performance, porque não adianta, né? A gente é uma instituição que precisa gerar resultado para que isso seja reinvestido e tal, e esse business, esse negócio seja longevo. Então, é isso que eu estou vivendo lá, e é um processo muito rico, sabe? Eu acho que é interessante ver a família comprada no processo e a vontade para soltar o laço. Sabe como é que é? Porque, imagina, esse grupo tem 40 anos. E, obviamente, o processo foi muito centralizador até pouco tempo atrás, mas eles falam, acho que está na hora da gente. Então, essa maturidade de falar assim, puxa, está na hora da gente profissionalizar mais, né? Eu não gosto de falar nem profissionalizar, porque está cheio de gente profissional espetaculares lá dentro. O que precisa é adicionar gente nova que traga outros conhecimentos para aquilo virar um negócio melhor. Então, isso é muito rico. Então essas organizações que fazem isso, por isso que eu digo que está sendo um prazer, porque é muito legal ver como esse processo está acontecendo de uma forma muito suave e trazendo bons resultados em todos os sentidos, tanto de divulgar melhor o propósito, trabalhar melhor e ter pessoas melhores e, enfim, mostrar para essas pessoas que elas têm ali uma carreira legal e também melhorando a performance do negócio. Legal, Júlio. Legal você ter falado isso, até porque, usando um pouco o que está acontecendo no mercado, né? Você percebe hoje um mercado de consolidação, né? De grandes grupos econômicos, né? Ligados a fundo de investimento, etc., fazendo aquisições de diversas empresas, né? De educação.
e colocando tudo num saco e vamos encher as universidades, etc. E perdendo um pouco esse caráter de propósito e de qualidade. Como é que você vê esse paradoxo, né? Ao mesmo tempo, você tem um potencial grande de empresas como essa, né? De ser mais corporativo, né? Mais corporativo, não vou nem falar profissional, mais corporativa. E do outro lado, você vê interesse de fundo de investimento comprando várias instituições de ensino, colocando num grande balaio e abrindo mão de qualidade versus quantidade. É como você falou, isso daí é um paradoxo, é um problema. As instituições de ensino no Brasil, eu não sei o número exatamente, mas eu diria que uma grande maioria, elas foram fundadas por professores, né? Por pessoas da educação, né? É muito comum isso. Então, muitas delas sempre tiveram a questão do propósito muito enraizada ali, né? Porque o negócio da educação, às vezes, numa cidade pequena, uma faculdade, ela é transformacional, né? Porque, porra, a faculdade traz, enfim, restaurante, traz hotel, traz dinheiro, né, para a cidade. Na saúde, então, quando você coloca uma faculdade de medicina, pô, o sistema de saúde da cidade, hoje, inclusive no programa Mais Médicos, né, que é como você consegue evoluir, abrir novas instituições de ensino, a exigência é que tenha uma contrapartida com o sistema de saúde local. Então, a cidade evolui, né? Então, essas instituições, que são aí, às vezes, instituições que estão aí no mercado há 30 anos, 40, 50 anos, quando são adquiridas por um grupo desse, e o mercado de educação sofreu uma consolidação enorme com esses grandes players, né? Foi desde 2007, eu acho que foi quando começou as aquisições lá pela Croton e tal. Enfim, muitas dessas histórias de propósito, elas acabaram, enfim, entrando num processo de quase que de destruição, honestamente. Isso é muito triste. E como que funciona o modelo, né? Você tem imagina, você tem aquela escola ali e tal, tem uma marca muito boa, tem alunos e tal, tem as licenças para operar, e tem uma margem, sei lá, de 10%, 20%, uma margem de EBITDA. Aí quando você compra essa faculdade, você coloca no teu sistema, você vai ajustar o custo acadêmico dessa faculdade. Muitos professores que são caríssimos acabam tendo que sair. A área administrativa você coloca dentro de um centro de serviços compartilhados, então faz uma série de demissões, instala novos processos. Pô, depois que você faz isso, a tua margem dessa instituição acaba aumentando, e aí que está o retorno do investimento de uma aquisição dessa, né? E acaba penalizando, enfim, não tem como, né? Aquilo que ela entra num processo de cultura novo, e isso é triste, honestamente, assim. Agora, pô, eu vivi isso nessa última empresa que eu estava. Estou falando aqui, mas assim, é muito difícil, mais uma vez, né? Essas empresas sendo listadas, elas têm uma obrigação de entregar resultado para investidor, que às vezes passa a ser um objetivo maior e mais importante do que a longevidade e pensar o negócio daqui 20, 30 anos. Então, mas enfim, não estou assim, eu acho que não quero ser desmedido aqui, eu acho que essas empresas todas valorizam muitas coisas, enfim, pensam em qualidade, têm as suas métricas, fazem um trabalho muito bem feito, preservam, obviamente, pensam no aluno e tal, mas é um processo que desmonta aquilo que foi construído por muitos anos. Isso acontece. Então tem que tomar um cuidado muito grande para que, enfim, esse legado não se perca ao longo do tempo, né? Até porque essas marcas educacionais, elas continuam sendo mantidas normalmente localmente, porque elas são muito fortes onde elas estão. É difícil você falar assim, agora não chama, sei lá, uma marca aqui e põe o nome de uma do grupo grande. Isso não acontece assim de uma hora para outra, né? Porque a marca normalmente ela é muito forte regionalmente. Mas eu gosto dessa história que eu estou hoje porque essa família pensa, fala assim, poxa, eu não quero vender meu negócio, eu quero que ele seja o melhor de todos, e para isso eu preciso fazer investimentos que às vezes um grupo grande não faz. Investir em ciência hoje, por exemplo, você ter programas de mestrado e doutorado hoje, principalmente na área médica, na área de odonto, né, que é o que a gente faz, é caro.
É muito caro. E muitas vezes para organizações grandes, isso é custo. Né? Porque, para você manter o doutorado, você precisa de muito investimento. E você, às vezes, não pode nem cobrar muito por isso. Então, às vezes, não tem um produto que fecha a conta. E a gente faz isso acontecer lá, hoje na São Leopoldo Mandic, sabe? E aí, o investimento na ciência é aquilo que te traz a reputação. E é isso que, você investindo na ciência, você vai produzir mais mestres e doutores. Então, por exemplo, na área de odonto, hoje 20% dos mestres e doutores estão sendo formados lá. É 2 vezes o que tem na Unicamp hoje. E aí, esses mestres e doutores vão ser profissionais que vão um dia dar aula também para a gente, viram referência no mercado. Eu falei, de onde você saiu? Eu saí da São Leopoldo Mandic. Então você cria um sistema de reputação que te permite, inclusive, você ter um preço melhor. E aí é isso, enfim, é uma roda que gira... um ciclo virtuoso aí, né? Virtuoso aí para você manter esse seu negócio longevo. Eu juro que eu quero estar vivo ainda para ver as pessoas investirem em empresas listadas de grupos de educação que ainda privilegiem não só a parte do EBITDA, mas também do ponto de vista de qualidade. Então, eu acho que é uma mudança de mindset de fundo de investimento. Acho assim, né? De achar que a sociedade ainda está movida só através de margem e está mudando, a sociedade está mudando. Então, de novo, eu quero estar vivo para que assim, a pessoa compre a ação de uma empresa que seja um grande grupo que privilegie esse tipo de coisa, a história local e o propósito local. Né? Eu vejo, André, e aí é uma crítica, tá? De verdade, assim. Você vai no LinkedIn, às vezes você vê... tem ali posts de executivos grandes das empresas, e não é de 1, 2, 3, tanto assim, o cara vai ali e faz um post, tem uma grande, longo, falando assim, fala da receita, fala do EBITDA, fala do aumento da margem, fala do market share e tal, mas e aí? E né? Tudo bem, maravilha, e comemora, e todo mundo fala e tal, mas, gente, e o que foi com tudo isso, assim, o que foi de fato o resultado da entrega? Como é que essas pessoas que você formou melhoraram? Acho que tem que inverter, sabe? É muito comum, enfim, como eu estou envolvido bastante aí com os conselhos, a gente vê muito, eu participei de muita reunião de conselho. Sempre começa pelos resultados uma reunião de conselho, né? Isso é uma coisa que a gente está implementando, rituais diferentes na empresa lá. Hoje a gente tenta começar... enfim, a gente vai começar a fazer mais isso, mas assim, vamos começar com os nossos resultados de impacto. Quantos atendimentos a gente fez esse mês, né, de impacto lá no odonto, na medicina? Quantos alunos que se formaram hoje estão, enfim, dos atendimentos que eles fizeram, né? Quantas vidas a gente está mudando de fato, né? Desses formandos de 2 anos atrás, onde é que eles estão hoje? Como é que a gente mede isso? Aí depois você entra nas DFs. Olha, eu quero só fazer a gente tem pouco tempo agora, mas fazer um disclaimer. E é exatamente o que acontece com o Future Hacker. A primeira pergunta que fazem quando eu criei o Future Hacker há anos atrás, e aí, já está monetizando? Eu falo assim, calma, a primeira pergunta não é essa. Quem você está impactando e que efeitos que estão fazendo no teu projeto para depois ir na pergunta? É exatamente isso, então, né? E eu fico triste de não com relação a esse caso, né? Mas, por exemplo, esse caso do LinkedIn, eu vi um dos maiores caras, quer dizer, um dos maiores empreendedores endossando a fala de um dos maiores investidores desse país, falando o seguinte, que conhecimento não vale nada, que o que vale é ter gut. Vale você ter raça e conhecimento não vale para nada. E a pessoa endossando esse tipo de coisa. Então, assim, isso faz com que, assim, essa cultura essa ditadura do EBITDA, né, assim, eu acho que é uma coisa que essa maratona vai ter que ter muito VO2 para achar que isso vai até muito, muito mais tempo. Eu acho que, sim, né? André, o cuidado é o seguinte, sabe? Eu acho que, mais uma vez, né, tudo tem uma certa limitação. Então, vamos falar do caso das Americanas, por exemplo. Se você olhar o relatório de sustentabilidade das Americanas de 2021, que é público, é a coisa mais linda você ver. Só que os números, né, a gente sabe o que aconteceu ali. Mas quando você olha, mais uma vez, voltando lá para a questão da fundação, um dos valores ali não era resultado, era obsessão pelo resultado. Obsessão. Só que quando você tem
um grupo de pessoas, algumas pessoas que desvirtuam isso, começam a levar isso muito a sério, mais do que os outros valores, dá no que deu, né? Assim, é efeito da cultura. Para mim é isso, né? Se você tem ali um profissional com desvio de caráter e que topa fazer as maracutaias para, enfim, ter o benefício pessoal, é o que acontece. Então, eu acho que, mais uma vez, quando a gente fala de resultado, assim, a gente tem resultado como um dos valores lá na companhia, mas é o resultado com impacto. Sim, o resultado ele existe, mas ele tem que ter o impacto, ele tem que servir para a gente pensar na longevidade e tal, né? Então, a gente acredita lá, a gente acredita no resultado, a gente não é obcecado pelo resultado, a gente acredita que o resultado pode levar. Então, acho que parece uma questão boba de semântica, né? Mas você vê como isso, né, é fundação, é pedra que está ali embaixo. Então, não é à toa que o que aconteceu, o maior escândalo corporativo desse país aconteceu por conta, né, para mim, né, de uma fundação ruim, entendeu? Perfeito, uma fundação gananciosa e não ambiciosa, né? Exatamente, não tem problema você ser ambicioso, né? Exatamente. Todo mundo tem que ser ambicioso. Agora a ganância vai por outros caminhos, né? Exato, é isso que acontece, é um desvio de alguém que aí leva um grupo e, pô, vira essa bola de neve, esse negócio tão, enfim, ruim para todo mundo, né? Porque eu, você e todo mundo que está escutando pagou essa conta, você sabe, né? Então, assim, enfim. Exatamente. Né? Júlio, queria agradecer muito a tua presença aqui, cara. Foi uma aula aqui. Eu queria que você falasse, é uma aula literal aqui para um especialista em educação, que deixasse as suas considerações finais aí. Pô, olha, André, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que o papo aqui foi excelente. Quem está escutando, eu acho que mais importante, né? A gente falou bastante de educação aqui, mas eu acho que a mensagem final é essa. Eu acho que de tantos anos de vida executiva, eu acho que a gente tem que pensar muito em como olhar as nossas organizações, como é que a gente pode contribuir. Eu estou escrevendo um livro agora para o Instituto Semear, deve sair aí, acho que ano que vem, mas é um livro sobre responsabilidade. Tudo que a gente faz tem impacto, e tudo que a gente deixa de fazer também tem um impacto, né? Então eu estou escrevendo porque, eu acho tão importante a gente entender que a nossa atividade, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, ela tem impacto na sociedade, tem impacto no meio ambiente, tem impacto no amiguinho, tem impacto na família, tem impacto na sua saúde e tal. Então, estou escrevendo isso para a gente entender, porque a gente precisa acordar todo dia e saber que esse dia, aquilo que você vai fazer, vai ter um impacto para o outro, para você, etc. E a gente precisa trilhar caminhos legais ao longo da nossa vida, né? Eu acho que esse é o maior aprendizado que eu tive, né? A gente erra muito, mas o mais importante é entender o efeito disso, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre os nossos atos e também sobre aquilo que a gente deixa de fazer. Então acho que quem está escutando que é executivo, etc., pensar como isso impacta, como a gente pode ser, às vezes a gente não sabe, mas o nosso pedacinho impacta muita gente aí no futuro. Muito bom, cara. Obrigado, pessoal. Júlio D'Angeli aqui no Future Hacker. Future Hacker. Life. Path. Future.